foi usado hoje pela manhã, mas eu quero começar em Jeremias 3, 14 e 15. Jeremias 3, 14 e 15. Deus ainda supre pastores para a sua igreja. E olha que interessante esse texto. Jeremias capítulo 3, versículos 14 e 15. Ó filhos rebeldes, voltai a mim, porque eu sou o vosso esposo. Eu mesmo vos tomarei, um de cada cidade, 2 de cada clã, e vos farei retornar a Sião. Em seguida vos darei pastores de acordo com o meu coração, que vos dirigirão com sabedoria e com entendimento, como bons pastores. O que temos aqui é uma promessa futura de Deus para o seu povo Israel. Uma promessa de restauração e bênçãos. E uma dessas bênçãos para Israel é que Deus daria para eles bons pastores. Pastores de acordo com a sua vontade. Pastores que cuidariam bem do rebanho de Deus. Mas existe uma condição. Então esse texto aqui ele está falando da futura Israel, futura nação de Israel. E que condição é essa? Olha o que o versículo diz. O versículo diz assim: ó filhos rebeldes, porque Israel se rebelou contra Deus. Voltai a mim. É o que ele está dizendo. Olha a condição. Voltai a mim, porque eu é que sou o esposo de vocês. Se você, nesse capítulo aqui de Jeremias, em outros textos, você percebe Deus falando: olha, o que vocês fizeram, vocês me deixaram, vocês adulteraram com outros homens que não eram seus maridos. Voltem a mim, eu sou o esposo verdadeiro de vocês. E Deus diz assim, ó: voltai a mim, eu mesmo vos tomarei. Ou seja, o que Deus está dizendo é que aquele que vai a Ele, Ele toma, Ele não nega, Ele não fecha as portas. Isso vale para os dias de hoje. Isso vale para o tempo aí, né, o diário, nossos dias. Todo aquele que realmente desejar Deus, não uma religião, não apenas uma igreja, não apenas algo para satisfazer os meus desejos particulares, mas aquele que realmente desejar Deus, como cantamos já no hino: leva-me até o pé da cruz. Aquele então que desejar o Senhor Deus como Ele é, no formato que Ele é, não no formato que eu quero fazer de Deus, Ele aceita. Ele não fecha as portas, Ele abre as portas. E Ele diz assim: em seguida vos darei pastores de acordo com o meu coração, que vos dirigirão com sabedoria e com entendimento, como bons pastores. Então o que Deus está dizendo aqui para o povo de Israel: olha, um bom pastor é alguém que pastoreia segundo a minha vontade, é alguém que pastoreia segundo o meu coração, segundo os meus desejos. Um bom pastor é aquele que pastoreia com sabedoria e com entendimento. E onde nós podemos encontrar isso? Na sua palavra. E Deus está dizendo: olha, se vocês voltarem-se a mim, eu vos darei bons guias, bons pastores. Quantas pessoas há nesse mundo procurando algo? E elas procuram em guias, em pastores, entre aspas, que não estão dirigindo essas pessoas para Deus, que não estão sendo bons pastores, que não estão dirigindo, ensinando conforme o coração do Senhor. E muitas delas não é porque elas são enganadas por esse pastor, é porque elas querem isso, elas procuram isso para as suas vidas, elas vão atrás exatamente disso. Porque Israel tinha pastores assim, desse jeito, porque eles estavam procurando, eles estavam sendo rebeldes.
E no momento que Deus diz, no momento que vocês voltarem-se para mim, e por que vocês devem voltar para mim? Porque eu sou o esposo de vocês verdadeiro. Aí então eu vou tomar vocês para mim. E eu vou dar bons pastores para vocês. Então essa é uma promessa de Deus para Israel e que vai acontecer no futuro. A nação de Israel será restaurada. Os israelitas serão restaurados. Aqueles que se voltarem, é claro. E a condição é a de que o povo deverá se voltar para Deus, para que possa receber esta bênção. Constable comenta da seguinte forma: após seu retorno, o Senhor daria aos israelitas verdadeiramente arrependidos bons líderes que tivessem corações voltados para si mesmo e que o instruíssem em conhecimento sólido, sabiamente, e compreensão ou de forma boa. Pastores de bom coração forneceriam alimentos saudáveis e nutritivos para as suas ovelhas. Nós encontramos um princípio nesse texto para a igreja. Precisamos ser pastoreados. É um princípio que nós encontramos aqui. O ser humano precisa ser pastoreado. E Cristo é o nosso supremo pastor, que nos pastoreia através de homens chamados por Deus para o ministério pastoral. Então Cristo, Ele pastoreia cada um de nós. Quem pastoreia vocês no final das contas não sou eu, mas é Cristo. Como eu sempre tenho falado, é Ele que comprou a mim e a você com o sangue dele. Eu não comprei ninguém com o meu sangue, O meu sangue é pecador, o dele não. Mas Cristo, o padrão dele ele decidiu que iria pastorear a sua igreja através de homens chamados por Deus para esse ministério. Seriam homens que seriam tirados das suas profissões, dos seus estudos lá na faculdade. Alguns já seriam chamados adolescentes ou jovens. E Deus os prepararia para que eles pastoreassem o rebanho de Deus. Porque de quem é a Igreja Batista Vitória? Não é do pastor Rafael, é de Deus, é do Senhor. Mas é algo sério. Hoje pela manhã, eu estava pregando sobre uma vez chamado trabalhar nisso para sempre. É claro que um dia provavelmente Deus vai me aposentar, E não é algo fácil, mas é só pela graça dele, só pela ajuda dele, é só por causa do amor que ele coloca em nossos corações. Porque, sempre, e principalmente nesse dia, nessa semana, eu olhando para cada um de vocês, e lembrando de cada um de vocês, e eu tenho lá o nome de cada um de vocês, então todo dia eu pego 10 nomes para orar, Então, tem a nossa membresia lá, o nosso, está lá no mural, eu tenho ele, então todos os dias, esses 10 nomes aqui desses irmãos, lembrar de orar por eles. E muitos lembram alguns familiares que estão precisando. E o desejo de qualquer pastor, o desejo meu é de ver cada um bem, espiritualmente falando. É de ver cada um andando com o Senhor, se dedicando ao Senhor. Então aquela figura, que o irmão Leandro colocou, ela é verdadeira. Ela é real, a vida de um pastor. Hoje eu estava comentando com o Sheryl Luana, que o pastor, às vezes, ele passa no mesmo dia 4 a 5, 6 tipos de emoções. Porque ele recebe a notícia de alguém que está lá dando problema na casa, ele tem que correr para lá. 2 horas depois ele recebe a notícia de um luto, de um ente querido. Mais de tardezinha ele recebe a notícia de alguém que desistiu dos caminhos do Senhor e ele fala para o pastor, estou pedindo desligamento, não quero mais saber de Deus, estou indo viver minha vida. E mais à noite ele recebe a notícia de um outro, pastor, coloquei minha fé em Cristo, eu quero ser batizado. Então, 4 emoções, alegria, felicidade num dia só. Isso pode acontecer, acontece. Isso é real, é verdadeiro. Então nós encontramos esse princípio nesse texto.
O princípio de que nós precisamos, há uma necessidade em nós, intrínseca, de sermos pastoreados, de sermos liderados, de sermos guiados. Cristo é nosso supremo pastor e Ele nos pastoreia através de homens chamados para Deus para esse ministério. Portanto, Deus supre nossas vidas como bons pastores. Bom pastor não é um pastor perfeito, tá? Qualquer um de nós, no momento que chegarmos à perfeição, será salvo no céu, na transformação total, na glorificação dos nossos corpos. Aqui nós teremos as nossas falhas. Mas bons pastores conforme o coração de Deus, conforme o seu coração. Quando nos voltamos a Ele em arrependimento e desejamos viver uma vida santa perante Ele, então Deus nos supre com boas lideranças. Então os pastores são uma bênção de Deus para a Igreja de Cristo. Eu sempre achei um pouco difícil de falar desse assunto, porque eu estaria falando de mim mesmo, né? Eu preferi ouvir de outros falando sobre isso. Mas não é só de mim, é do cargo pastoral, é do ofício pastoral. E o ofício pastoral não é meu. O cargo pastoral não é meu, é de Deus. Foi Ele que instituiu isso, foi Ele que instituiu a igreja é o corpo de Cristo. Por isso que precisa ser levada muito a sério. Eu sempre tive isso em minha mente, a igreja é o corpo de Cristo, a igreja é algo muito sério. Cristo derramou o seu sangue, Cristo foi torturado por amor à sua igreja, então a igreja é algo sério. E Deus tem a igreja dele como algo sério, e Ele supre pastores para a sua igreja. Procura suprir bons pastores que tenham um coração como o coração de Deus para a sua igreja. Diferente de Cristo, esses pastores têm as suas falhas, né? Cristo nunca teve. Tem as suas personalidades. E eu penso, eu tenho uma personalidade. Eu não sei porquê, não sei como explicar, mas de alguma forma, Deus, por algum tempo, até não sei quando, escolheu o pastor Rafael com a personalidade que ele tem para a Igreja de Vitória. Quando eu chegar no céu, eu vou descobrir por que o Senhor escolheu essa personalidade para ficar tantos anos para a Igreja de Vitória. E Deus vai dizer, na sua sabedoria, na sua onisciência, Ele vai dizer, por esse motivo. Porque o pastor Rafael tem personalidade diferente do outro pastor do pastorado, do B e do C. E Deus pegou aquele, com aquela personalidade, com aqueles talentos e colocou lá naquela igreja. O B ele colocou essa personalidade com essa nessa igreja, e assim por diante ele tem feito. Eu creio nisso. Eu creio que a igreja tem as suas liberdades, mas eu creio que no final das contas, a soberania de Deus é que permite ou não permite as coisas. É que nos leva a fazer a sua santa vontade. Então, não é fácil, né, falar sobre o pastor. Porque, né, eu mesmo desenvolvo esse ofício. Fui chamado por Deus para tal trabalho. E não é fácil porque pode parecer autorreferente, né? Ou seja, fazendo uma referência a si mesmo. É algo um pouco constrangedor, porque você sobe ao púlpito e você está se referindo a você mesmo, autorreferente. Mas vamos ver algo aqui então um pouquinho sobre o nosso sumo pastor, Jesus Cristo. Então vamos para aquele texto que já vimos hoje, é João 10, 11 e 12, só o 11 e 12. João 10, 11 e 12. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, ou pelas ovelhas. Já o mercenário, não, que não é pastor, a quem as ovelhas pertencem, vê a aproximação do lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as apanha e dispersa o rebanho. Muito bem. Jesus Cristo está falando dele mesmo aqui, ele está se autorreferindo, está agindo aqui na autorreferência, né? Jesus Cristo é o exemplo máximo de todo verdadeiro pastor. Jesus Cristo precisa ser, deve ser o modelo, o padrão de qualquer pastor. Se um pastor ele não tem Jesus Cristo como o maior exemplo dele, há algo de errado lá. Nós devemos ver Cristo como nosso exemplo, como nosso padrão.
Nós pastores tentamos imitá-lo em tudo. Ele é perfeito, mas nós ainda somos imperfeitos. Ainda estamos sendo moldados. Não é uma tarefa fácil, mas nossa referência é Ele. E o que o versículo diz? Eu sou o bom pastor da vida pelas ovelhas. E eu meditando, olhando ali, até o irmão falou pela manhã, poxa vida, Cristo é o meu molde, meu padrão, meu objetivo, e certas situações eu sempre tento lembrar como que Cristo agiu, como que Ele agiria, o que Ele faria. E esse versículo aqui é muito forte, porque Cristo dá a vida pelas ovelhas, né? Aí como que eu vou fazer isso? Porque eu não posso dar a vida por vocês, mesmo que eu queira, mesmo que eu seja assim, muito louco assim, aquele Jim Jones, né? Queira dar a vida, porque eu sou pecador, não tenho, a minha vida não perdoa pecado, meu sangue não perdoa pecado. O sangue de Cristo sim, a vida dele sim, mas a minha não. É diferente. Mas Ele é a nossa referência. Cristo é a nossa ambição. Uma ambição santa. Agora veja Romanos 8, 29. Romanos capítulo 8, versículo 29. Porquanto, aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho. Olha o que Deus está dizendo aqui. Que Deus predestinou eu e você. Tá? E para quê? Para sermos parecidos com Cristo. Se você é daquelas pessoas que tem problema com essa palavra aqui, você não é bíblico, porque o versículo diz: Deus me predestinou. Ele escolheu antes da fundação do mundo para que eu fosse parecido com Cristo. O que isso quer dizer? Que antes da fundação do mundo Ele me escolheu para ser salvo, né? Porque parecido com Cristo eu preciso ser salvo, senão eu não consigo, eu tenho que ter o Espírito Santo me moldando. Mas Cristo não é só o molde, Cristo não é só o padrão do pastor, da igreja toda, de todos os crentes, de todos os filhos dele, porque o versículo está falando que Deus me predestinou, o versículo 28, 30, depois você vai perceber, outros textos falam antes da fundação do mundo, para ser semelhante à imagem do seu Filho. O nosso pastor supremo literalmente deu a sua vida pelas ovelhas, literalmente ele deu a vida. Isso com relação à salvação. E eu já falei, não posso fazer isso, nenhum pastor humano pode fazer isso. Cristo era sem pecado, nós somos, mesmo sendo pastores, somos pecadores, e nós em quem necessitamos de salvação. Um dia eu fui salvo, um dia eu fui liberto da religiosidade, um dia eu fui liberto desse mundo, das filosofias desse mundo, das filosofias seculares desse mundo que anda ao contrário do Senhor Deus. E fui trazido aos pés de Deus, para perto de Cristo. Mas Cristo, como pastor soberano, também deu sua vida pelas ovelhas de outra forma. Não só Ele morreu na cruz, derramou seu sangue, sua carne seu corpo foi moído, dilacerado, não só daquela forma. Aquela forma pagou o preço do meu pecado, porque eu devia a Deus. Quando a primeira mentira que eu fiz na minha vida, eu menti contra um Deus eterno, então o meu pecado é eterno, ou seja, eu não tenho como pagar, porque eu sou pecador, eternamente pecador. Então, mesmo que eu conseguisse pagar aquela mentira, amanhã eu estaria mentindo de novo. Eu pago aquela mentira, outro dia eu mentiria de novo, e assim eu passaria a eternidade pecando, porque eu nasci pecador e sou um pecador eterno, e como pecador eterno eu peco, o meu pecado é contra um Deus eterno. Mas Cristo não tinha pecado, então Cristo de uma vez só, Ele pôde pagar por todos os meus pecados, que eu iria cometer durante a eternidade. Por isso, Atos 4,12 fala algo interessante.
Atos 4:12. Eu vou ler desde o 10. Tomai conhecimento vós todos, isso é Pedro e João perante o Sinédrio, ele fala assim, discursando perante o Sinédrio, se defendendo. Tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que está curado perante vós. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Olha que interessante que Pedro fala no versículo 10. Esse Cristo que vocês mataram, Deus ressuscitou. Pedro não diz assim, vocês mataram Jesus Cristo. Pedro ele faz questão de mostrar para eles, vocês mataram e Deus ressuscitou. Ou seja, não importa o que vocês façam, Deus sempre vence no final. Deus sempre cumpre com os seus propósitos no final. Vocês podem fazer o que quiserem, no final Deus cumpre com os seus propósitos. Ele ressuscitou Jesus Cristo, ele está vivo, não adianta. E ele diz ainda assim, este Jesus, e não há salvação em nenhum outro, que abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa sejamos salvos. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: não importa onde você busque a salvação, só há um que pode salvar, porque Deus deu só um nome. Quando eu falo não importa, é em relação a... não adianta você procurar a salvação lá, aqui ou acolá. O Deus, Criador dos céus e da terra, que criou você, deu um nome. Ele fez a regra. É colocar a fé em Cristo. Não existe outra maneira. Outra forma, não há possibilidade. A possibilidade de entrada no céu. Então é como tentar me colocar aqui no lugar de Deus, dizendo assim, gente, é o seguinte, todos vocês são criaturas, eu criei todos vocês estão tudo abaixo de mim. E eu fiz uma regra, a regra é que para você vir morar comigo, você precisa colocar sua fé em Cristo. Fora disso, não tem como. Não há outra forma. A Bíblia é clara. E a Bíblia é a palavra de Deus. Eu preciso crer nisso. Em primeiro lugar, eu preciso crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, irmãos, Cristo como pastor também deu a sua vida de outra forma pelas ovelhas. Porque lendo aquele versículo, quando o irmão Luiz ele pregou lá e falou sobre, ele deu a vida, o pastor dá a vida pelas ovelhas, e que coisa difícil, será que ele vai falar aquilo que eu pensei já ou não? Mas Cristo ele deu a sua vida de outra forma, não só fisicamente, mas ele deu o seu tempo, as suas energias, seu esforço, sua saúde, seu conhecimento. Cristo protegia as ovelhas das investidas dos lobos. E eu pensei, pronto, está aí. É esta forma que eu posso dar a minha vida. Essa forma eu posso. Eu não posso dar minha vida fisicamente na cruz e morrer, porque o meu sangue não tem qualidade nenhuma para isso. Mas a outra forma que Cristo deu na sua vida, eu posso dar. Eu posso doar meu tempo. Eu posso investir minhas energias, ou dar minhas energias. O meu esforço, eu posso fazer esforço. Minha saúde. Eu posso, o meu conhecimento. Eu posso proteger as ovelhas das investidas dos lobos. Isso eu posso fazer. Então eu posso, dessa forma, como um bom pastor, entregar a vida pelas ovelhas. E tudo isso um pastor humano também pode fazer, Nós pastores podemos entregar nossas vidas às ovelhas pelo ministério pastoral. Brian Croft escreveu o seguinte sobre os pastores. Abre aspas. Os pastores sentem muita pressão todos os dias, seja porque alguém deseja que ele faça alguma coisa, seja por causa do trabalho que há para se fazer. Se os pastores são uma bênção para a igreja, porque eles a alimentam, as guiam na vontade de Deus,
se eles doam de suas vidas para proteger as ovelhas da maldade desse mundo, então o texto de Hebreus 13:17, se eu não me engano, é esse texto aqui, ó, faz muito sentido. Sede, pode ler lá mesmo, ó, sede obediente aos vossos líderes espirituais e submissos à vontade que exerce, à autoridade que exerce, pois eles zelam, eles cuidam por vós, como quem deve prestar contas de seus atos, para que ministrem com alegria e não murmurando, porquanto dessa maneira tal ministério não seria proveitoso para vós outros. Sabe o que o autor de Hebreus, que eu penso que foi o apóstolo Paulo, tá, mas tudo bem, está dizendo assim, ó, gente, quando você maltrata uma pessoa, tá? Qualquer pessoa, e mesmo assim essa pessoa ela não vai voltar para você com maltratos também, ela vai procurar de alguma forma fazer o bem para você. Você maltrata ela, mas ela faz o bem para você, tá? Ela vai fazer o bem para você com certos limites, mas ela vai fazer o bem para você. Agora, se você faz bem para aquela pessoa que faz bem para você, como que vai ser as boas ações daquela pessoa para você? Não serão melhores? Com mais alegria? É isso que Paulo está falando. Gente, é o seguinte, ajam certo com os seus pastores, que vai ficar mais fácil a vida deles, eles vão conseguir agir como eles devem agir, como é ordenado na Bíblia, de forma mais alegre, de forma mais, uma desenvoltura, de forma menos constrangida, de forma mais prazerosa. Porque, no final das contas, o pastor, ele precisa fazer o bem às suas ovelhas. Só que uma ovelha que maltrata ele, uma ovelha que dá coisa nele, ele vai fazer o bem porque é uma ordenança, ele precisa prestar contas perante Deus. Só que aquela ovelha não vai receber todo o potencial dele, tudo que ele pode dar. Então, se é uma ovelha que trata bem, nossa, não vai ter barreiras, não vai ter muros, haverá maior prazer nessa relação pastor-ovelha. Alguém diz o seguinte: valorize seu pastor, pois quem sustenta a sua vida não é o conferencista, mas é a comida da casa, a comida de toda semana. O conferencista pode ter um sermão apenas e pregar muitas vezes em vários lugares, mas é o pastor local que precisa pregar toda semana um novo sermão. Você pode ouvir todos os pastores famosos no YouTube, mas dê valor ao pastor local, porque quando você adoecer ou necessitar de uma visita urgente ou de madrugada, no frio, é o pastor local que irá suprir, não é o do YouTube. Alguém falou isso, tá? Não são minhas palavras. E quem falou isso é um pastor. E é real, né? É muito real isso. Então quem te alimenta, quem cuida de você é o seu pastor local. Aqueles, eles podem pregar a mesma mensagem várias vezes, e quanto mais você prega uma mensagem, melhor você fica, né? Se você pregar 30 vezes a mensagem, a 30ª vez é melhor do que a primeira. Mas se eu chegasse aqui e pregasse a mesma mensagem hoje que eu preguei domingo passado, esse pastor nosso está ficando preguiçoso, né? Não está querendo estudar a Bíblia, né? E domingo que vem eu pregar a mesma mensagem de hoje que eu preguei domingo passado. Não, peraí, eu já vou começar. Não, esse pastor aí, né, vamos ter que, o sustento dele está muito para isso, né? Ele não está, tem coisa errada aí. Não, o pastor local, ele precisa pregar o feijão com arroz todo domingo, não adianta. Um pastor conferencista, eu não está falando mal dos conferencistas, ele é conferencista, esse pastor aqui, eu sei quem é, mas eu não quis citar o nome dele, mas ele não está falando mal dos conferencistas. Só que um conferencista prepara aquela mensagem, igual aquele bolo de casamento lindo, maravilhoso, e você pode dar aquele mesmo bolo várias vezes, e vai ser sempre elogiado. O pastor local, ele não tem muito tempo às vezes, ele precisa
Eu só não concordo em pegar a mensagem pronta lá no Google, isso eu não concordo, né? Não faço, nunca fiz, e que eu nunca faça isso. Mas muitas vezes o pastor local ele precisa rapidamente. Rapidamente não quer dizer de qualquer jeito. Eu já ouvi pastores pregar rapidamente de qualquer jeito. Isso também é feio. De qualquer forma, não estou nem aí. Não, eu estou aí com as ovelhas. Elas precisam ouvir, elas precisam conhecer, elas precisam de alimento. E para o brasileiro, o que é melhor do que o arroz com feijão, né? Às vezes precisa, então todo domingo o pastor precisa preparar o arroz com feijão. É ele quem cuida das ovelhas. Agora, ser obediente e submisso à autoridade dos líderes espirituais não é algo que se faz de olhos fechados. A obediência por causa da palavra de Deus e a autoridade que eles possuem é divina. Não é uma autoridade intrínseca no pastor, no Rafael. A autoridade que eu tenho como pastor não está intrínseca em mim. Ela está intrínseca no cargo pastoral que Deus instituiu. É diferente isso. É bem diferente. E como eu falei para hoje de manhã, e ainda continuo falando, eu aprendi e procuro fazer isso. Já vi pastores que eles procuram deixar a igreja dependentes emocionais dele. Isso é errado, não é bíblico. Eu tento fazer com que a ovelha ande com as suas próprias pernas e que ela não seja dependente emocional minha, que ela dependa emocionalmente de Cristo. Ele é o merecedor. Eu preciso levar a ovelha a Cristo, a ser dependente dele e andar com as suas próprias pernas. Porque é claro que o pastor faz amizades, ele tem amizades, e isso é bom, né? Não dá para viver sozinhos, em solidão. E graças a Deus que eu tenho muitas amizades aqui. Graças a Deus por isso. Tenho muitos amigos, diferentes e que me ajudam de várias formas. Mas, e se um dia Deus disser, não, Rafael, está 10 anos aqui, eu não quero mais que você fique aqui. Eu quero te tirar daqui. Então, todas as ovelhas que eu fiz dependentes emocionais de mim vão sair da igreja, vão para algum outro lugar, não vão mais ficar animadas. Não é assim que funciona. A igreja é o corpo de Cristo. E por mais que haja separação entre ovelha e pastores que se amam, vai haver a tristeza, vai haver, né, a saudade, mas uma ovelha firmada, dependente, espiritual e emocional de Cristo, ela vai continuar na sua igreja local, amando a sua igreja local, amando o próximo pastor, servindo a Cristo na sua igreja local. Porque é assim que deve funcionar, não deve ser da outra forma. Eu vou sair daqui e levo 80% comigo, vamos montar uma outra igreja. Não existe na Bíblia isso. Né? Isso não existe. Muito bem. Eu vejo o ministério pastoral como algo muito sério e importante. Não é uma profissão, uma vocação. Né? Cada um que ocupar tal ministério terá de dar contas como representou esse ministério, como ele representou Cristo na sua vida. Pois um pastor acaba sendo representante, né, do sumo pastor. Constable escreveu o seguinte comentário sobre esse versículo aqui. Deveríamos tomar o trabalho dos pastores mais fácil, sendo obedientes e submissos a eles. Os líderes da sua igreja serão capazes de dizer a Deus que liderá-lo foi um prazer quando estiverem diante dele? E o que ele está falando, o que o versículo está falando, não é obediência a qualquer coisa, não é você me obedecer, como o irmão Luiz falou hoje de manhã, e começar a torcer para o Internacional, tá? Não é isso. Apesar que em 5 minutos eu consigo montar uma doutrina bíblica aqui para que você torça para o Internacional, tá? Mas não é esse não é isso. Não é você obedecer de olhos fechados, não é obedecer às minhas vontades, aos meus desejos. As minhas vontades e meus desejos, os amigos, a gente gosta de fazer as vontades uns dos outros. Beleza. Mas não é obedecer o pastor nisso. É obedecer o pastor na palavra de Deus, dentro da palavra de Deus, debaixo da palavra de Deus. O que o pastor ensina é a palavra de Deus, a Bíblia está ensinando, é o objetivo. Nisso eu vou obedecer. Porque você não está obedecendo a mim. Eu nunca desejei isso. Irmão, Klaus me obedece, né, irmão? Sandra me obedece. Não é assim, não é isso. Eles obedecem a Cristo, obedecem a palavra de Deus, não é. O que eu tenho, o que eu
faço é por causa da graça de Deus. Se não fosse pela graça de Deus, eu estaria lá no mundo, perdido. Então, irmãos, a pergunta que ele faz aqui é muito interessante. Os líderes da sua igreja, vou colocar aqui, os pastores da sua igreja, o seu pastor será capaz de dizer a Deus que liderar você, que ser seu pastor foi um prazer quando ele estiver perante Deus? Você entendeu a pergunta, né? Vou pegar o irmão Luiz, meu amigo aí, cobaia. Vou chegar perante, vamos supor que eu morra hoje depois do culto aqui, tá? Uma suposição, tá? E daí eu chego lá perante Deus. E o versículo está dizendo, o que o versículo está dizendo? Que eu tenho que dar conta, né? Delas assim, das ovelhas. Então eu chego perante Deus, e Deus tem a lista de membresia que eu tenho aqui, ele tem lá também, né? E ele diz, ele vai chegando, ó, pastor Rafael, e o irmão Luiz, como foi? Não, foi um prazer pastorear ele. Tá. E esse irmão foi um prazer, Deus, esse aqui não queria falar muito assim, não foi tanto um prazer assim, mas pastorei, né? Me desculpa, senhor, não tive assim tanto prazer, tive amor, porque o amor é incondicional, o amor de Deus é incondicional, tive amor, mas não prazer, tá? Desculpa, infelizmente. É isso que ele está falando aqui, né? É isso que Constance está falando. A vida de um pastor muda completamente depois que ele assume uma igreja. Sua vida normal antes fica no passado. Ele passa a adquirir uma nova cultura de vida, fazendo adaptações, novos horários, novas capacitações, novas preocupações, novos objetivos, novos horários e novos etc. MacArthur escreveu o seguinte, com respeito à igreja facilitar o trabalho dos pastores para que o façam com alegria. Abre aspas. A igreja é responsável por ajudar seus líderes a realizar seu trabalho com satisfação e deleite. Fecha aspas. O obreiro ali da figura. O obreiro da figura. Hoje eu mesmo mandei mensagem para irmão, falando, olha, obrigado por estar me ajudando com aqueles outros irmãos que precisam de ajuda. Para alguns, uns dois pelo menos eu fiz isso hoje. Porque ajuda. Há pessoas na igreja necessitadas de ajuda espiritual e o pastor não dá conta de ajudar todo mundo e tem irmãos entre nós ajudando. Eu fico muito alegre com isso, mas que maravilha. Eu não me sinto na concorrência. Até eu falei isso para um casal hoje. Não, continue, eu não me sinto que vocês são concorrentes, vocês estão ajudando, estamos no ministério juntos. Isso é uma bênção. Então, o contrário disso é que quem sai perdendo é a própria igreja, a própria ovelha que sai perdendo, se agir de forma contrária. Uma igreja relapsa e que coloca empecilhos para o pastor em nome de uma falsa seriedade, será uma igreja que está dando tiro no seu próprio pé. Uma ovelha assim não é uma ovelha muito inteligente. Mas uma igreja que investe em seu pastor, o encoraja, o ajuda, será uma igreja bem sucedida, uma igreja abençoada, uma igreja edificada, porque essas coisas serão o combustível do pastor. Ele terá suas baterias sempre bem carregadas. Eu não estou falando de presente só, porque vocês me deram um presente muito bonito aqui, muito obrigado. Mas eu estou falando em investimento espiritual, em oração, em palavras de encorajamento, e ajude o seu pastor sempre a estudar com cursos, com livros. Olha, um pastor que ama a palavra de Deus, ele ama estudar mais. Ele ama isso. Tá? Deixando aqui uma deixa, né? E eu quero deixar então esse último texto para aqueles que almejam tal ministério. É o texto de 1 Pedro 5. 1 Pedro 5. Última parte aqui. Pois esse texto também serve para a minha vida. Eu acredito que esse almejar provém de Deus. Eu acredito dessa forma. Eu acredito que almejar o ministério é algo que vem de Deus. Como já foi falado, eu almejava muitas coisas quando era criança, adolescente. Muitas pessoas ao meu redor almejavam muitas coisas para mim. Minha mãe almejava ser um engenheiro mecânico, meus tios um engenheiro assim. Eu, quando era criança, queria ser um astronauta, né? Tentei construir uma escada para chegar à Lua.
E assim por diante. Depois, e com adolescente, eu almejava muitas coisas. Eu nunca almejei ser pastor. Eu creio que quando eu almejei ser pastor, foi porque Deus colocou no meu coração. Ele colocou isso lá dentro. Eu comecei a almejar ser pastor. Então eu acredito que esse almejar provém de Deus. Pois não acredito que alguém possa almejar o ministério pastoral como Deus requer por si só. Precisa ser um chamado divino. Tudo bem, eu sei que principalmente entre jovens e adolescentes, muitas vezes há um romantismo do ministério. E eu penso que é perigoso isso. É bom um pouquinho só, mas não muito. É muito perigoso romantizar o ministério. Porque ele tem os seus desafios, sim. Mas não dá para romantizar isso. Não é uma aventura. É algo que você precisa estar aos pés de Cristo. Você precisa depender de Deus, você precisa clamar, Ele precisa de ajuda para Ele. Eu tenho conhecido vários pastores nesse momento. Dois estão perto de nós. Um está deixando a depressão, o outro saiu do ministério por causa da depressão ministerial. Eu já tive esse problema, por isso que eu digo que não dá para dizer que depressão é uma frescura. Conheço um outro que está lá no Rio Grande do Sul com depressão. E é só pela graça do Senhor, Ele nos ajuda a sair disso também. É um chamado divino. Então eu penso que de mim mesmo eu almejaria milhares de outros trabalhos, menos pastorear. Por isso eu creio que é Deus quem coloca no coração de um filho o seu desejo de pastorear segundo o coração de Deus. Por que eu falo isso? Segundo o coração de Deus. Porque eu conheço tantos que eles querem ter o nome de pastor, eles querem ter o status de pastor, eles querem ter o bônus do pastorado, mas não querem ter o ônus. E eu penso que um pastor verdadeiro é aquele que tem o ônus e depois o bônus. É aquele que vai ser desprezado, é aquele que vai ser humilhado, é aquele que vai se sujar na lama com as ovelhas. É aquele que ele não tem o nome só no cargo, ele tem o nome na prática. Ele tem o nome porque ele tem o bônus porque ele passou pelo ônus. E o que tem hoje, infelizmente, pastores que querem ter o ônus sem ter que querem ter o bônus sem ter o bônus. Suplico, portanto, aos presbíteros, irmãos, presbíteros, bispos, anciãos e pastores são palavras, 4 palavras que falam a mesma coisa, são palavras intercambiáveis no Novo Testamento, tá? Suplico, portanto, aos presbíteros que há entre vós, eu que sou também presbítero, como eles, testemunha ocular dos sofrimentos de Cristo, e certamente co-participante da glória que há de ser plenamente revelada, pastorear o rebanho de Deus, que está sob o vosso cuidado, não por constrangimento, mas voluntariamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como ditadores daqueles que vos foram confiados, antes, tornando-vos exemplos do rebanho. Ora, assim que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imperecível coroa da glória. Então, ore, ajude seu pastor a sempre a pastorear você com o coração voluntário, de boa vontade, não forçadamente, não com desprazer, e que sempre tenha ânimo para ser um exemplo, pois para ser um pastor há várias características de caráter encontradas em outras partes do Novo Testamento, mas as características desse texto também são importantes: ser voluntário, ter boa vontade e ser um exemplo. Então, irmãos, eu tenho descoberto que Deus usa a igreja para moldar o coração dos pastores. Então vocês podem ser uma bênção para a minha vida como pastor de vocês. Pedro mostra que os pastores devem evitar 3 atitudes: a preguiça, contrário de ser voluntário; a ganância, contrário de fazer por boa vontade; ou o papismo, ou o ditador, ser um exemplo. Quando eu falo papismo aqui, é que a gente precisa veementemente ser sempre contra os papas batistas que às vezes querem aparecer em nosso meio. A igreja não é do pastor, o ministério não é do pastor.
As ovelhas não são do pastor. O pastor não tem nada além da responsabilidade de cuidar da herança do Senhor, por amor ao seu chamado. No final das contas, todos nós devemos prestar contas ao Senhor. E cada um de nós receberá o seu galardão pelo seu serviço desempenhado que foi chamado a realizar. Amém? Amém. Deus abençoe a sua vida. Vamos cantar um hino para terminarmos. (412). As crianças cantaram hoje pela manhã e eu gosto muito desse hino. Deus procura um pastorzinho, falando sobre Davi. Eu pedi àqueles que, por favor, puderem se colocar de pé. E se você precisa de Cristo, você quer saber mais sobre Cristo, venha falar comigo. Eu posso lhe explicar sobre isso. Pratique a palavra de Deus já a partir de hoje, durante a semana, e espalhe a palavra de Deus, leve adiante a palavra de Deus para outras pessoas ao seu redor que você tiver contato nessa semana. O piano estará tocando e eu quero pedir que cada um de vocês possa desejar um ao outro uma boa semana.